Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje falaremos sobre uma aplicação no cálculo das equações paramétricas, tá? Envolvendo as equações paramétricas. Por isso que eu coloquei aqui, ó, equações paramétricas e o cálculo. O que seria a primeira aplicação, gente? Imagine o seguinte, ó, aqui eu tenho uma função, tá? Uma função de x e y. E eu vou escrever essa função aqui de x e y assim, na forma paramétrica, lembra? É x em função de um parâmetro t e y igual a uma função também de um parâmetro t. Então, essas são as equações paramétricas de uma função de x e y, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, isso aqui é uma curva, gente, tá? Uma curva qualquer. Imagina a seguinte situação, vou fazer um desenho aqui de uma curva, não sei que curva que é, mas vou fazer um desenho aí de uma curva, beleza? Essa aplicação, né, de equações paramétricas do cálculo, imagina a seguinte situação aqui. Eu vou desenhar uma reta tangente a essa curva num ponto específico. Vamos colocar aqui nesse pontinho aqui, ó. Deixa eu tirar minha régua. Nesse ponto específico da curva. Esse ponto da curva é o ponto XY, certo? O que eu vou primeiro identificar, né, gente? Nessa curva, ela passa várias, né? Em cada pontinho eu tenho uma reta tangente. Então, são várias retas tangentes. Mas, eu consigo calcular a inclinação de uma reta tangente a uma curva, né? Num ponto qualquer, simplesmente fazendo o seguinte, ó. Vou chamar essa inclinação de A. Eu faço a derivada da função y sobre a derivada da função x. Só que eu derivo a função y com respeito à variável t, correto? Que agora ela está dependendo de t. E derivo a função x com respeito também à variável t. Então, isso aqui traz pra gente a inclinação da reta. Gente, essa inclinação da reta aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Inclinação da reta. Como eu estou falando sobre reta, sua forma geral é escrita assim, ó, ax mais b. Esse azinho aqui é exatamente esse azinho aqui, que a gente chama de coeficiente angular. Ele é o coeficiente angular dessa reta. É ele que traz pra gente a inclinação da reta, certo, gente? Bom, então vamos aqui para um primeiro exemplo e entender o que seria tudo isso, né? Falar é mais fácil, mas vamos compreender aqui. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Vou escrever, tá? Um exemplo facinho. Qual é a equação da reta tangente é a reta que toca num ponto só, a curva, né? Tangente à curva. Que curva, Keila? Essa daqui, ó. X igual a 2 cosseno θ e y igual a 2 seno θ. Mas é tangente em qual ponto, né? É tangente... Peraí. Qual é a equação da reta tangente? Deixa eu mudar aqui, ó. A curva... essa daqui, no ponto, raiz de 2 e raiz de 2. Keila, que é isso? Eu não tô entendendo o que você tá falando, menina. Mas vamos compreender agora, porque eu vou fazer um desenho, uma representação geométrica para facilitar a nossa vida aqui, tá? Porém, turma, espero que vocês já tenham assistido as nossas aulas sobre equações paramétricas. Essa forma de parametrização é a equação paramétrica da circunferência com centro na origem. E esse valor que acompanha aqui, ó, é exatamente o raio dela. Então, a gente pode dizer que isso é uma circunferência. Vou escrever aqui para vocês. É uma circunferência com centro na origem
e raio 2. Então, o desenho dela seria algo do tipo, ó, vou colocar aqui o plano cartesiano, a circunferência de raio 2, tá ali a circunferência de raio 2, certo? Então, vamos colocar aqui o 2zinho aqui, 2zinho aqui. O que eu quero? Então, aqui tá a curva, né? Essa é a paramétrica, aqui a representação geométrica dela. O ponto raiz de 2, gente, pode ser que, vamos, não sei, né? Dá mais ou menos 1,4. Então, vai ser um pouco menos da metade, né? Mentira, um pouco menos da metade. Mais da metade, 1,4 vai ser mais ou menos aqui, ó. Vamos lá, 1,4. Opa! Então, imagine que o ponto é esse aqui na curva, tá? E que nesse ponto passe uma reta tangente. Vamos ampliar aqui um pouquinho. Nesse ponto passa uma reta tangente, tá aqui, certo? E o que a gente vai fazer? Nós vamos, turma, encontrar a equação dessa reta. Se é uma reta, eu posso escrever como y igual a ax mais b. Esse cálculo aqui, ele permite que a gente, o cálculo que eu coloquei aqui em cima, ele permite que a gente encontre o coeficiente angular, esse valorzinho de A, tá? Então, bom, vamos começar. Só fiz o desenho para vocês entenderem o que a gente vai buscar. A gente vai buscar a equação dessa reta, né? Que é a reta tangente, a curva, a circunferência no ponto raiz de 2, raiz de 2. Então, vamos colocar aqui, ó, raiz de 2 e raiz de 2, certinho? Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar as derivadas. A derivada de y e a derivada de x, que tá aqui, né? Se a função x é igual a 2 cosseno θ, quem é dx? Como que eu derivo isso aqui, gente? Derivada de cosseno fica menos seno, né? Então, fica menos 2 seno de θ. Agora, eu preciso de achar a dy. Y é igual a 2 seno de θ. A derivada de y vai ser o quê? 2 cosseno de θ. E agora? O que a gente precisa encontrar, né? Eu preciso encontrar a nossa inclinação. A inclinação, a gente faz a derivada de y primeiro, né? Que é 2 cosseno de θ sobre a derivada de x, que é menos 2 seno de θ. Por enquanto, aqui a gente tem menos, vou simplificar o 2 pelo 2, menos cosseno de θ sobre seno de θ. Gente, agora a gente precisa encontrar esse cosseno de θ e esse seno de θ. Como que a gente encontra isso? Usando as equações paramétricas. Então, a gente vai deixar isso aqui esperando um pouquinho e vamos buscar esse valor de cosseno e esse valor de seno aqui na equação paramétrica, tá? Então, vamos buscar aqui, ó. X vale 2 cosseno de θ, gente. Mas quem é o x? Nós temos o valor de x aqui, a gente vai trocar ele. X vale raiz de 2. Então, fica 2 cosseno de θ. Isolando esse cosseno, nós temos raiz de 2 sobre 2 igual a cosseno de θ. Então, pronto, o cosseno a gente acabou de achar. Faremos a mesma coisa agora para achar o seno, tá? Y vale 2 seno de θ. E o y vale quanto, gente? Raiz de 2 também. Então, vai ficar raiz de 2 igual a 2 seno de θ, raiz de 2 sobre 2 igual a seno de θ. Então, agora a gente vem aqui e substitui esses valores, tá? Que a gente acabou de achar. Menos o cosseno, raiz de 2 sobre 2. O seno, raiz de 2 sobre 2. Portanto, o nosso A vale menos 1. Quer dizer que a inclinação dessa reta é menos 1. Acabamos? Não. Para a gente achar a equação de uma reta, a gente tem que ter o valor de A, que a gente acabou de achar, mas precisamos também do valor de B. Então, agora vamos atrás desse valor de B, busca a equação y igual a x mais b. Temos um y? Temos, lá no par ordenado. Temos um a? Acabamos de achar. Temos um x? Temos também, lá no par ordenado. Sobramos só o b aqui pra gente achar, certo? Então, vai ficar a raiz de 2.
Aqui é menos uma raiz de 2, vou trazer para cá mais uma raiz de 2 igual a B. Uma raiz de 2 mais uma raiz de 2 são 2 raízes de 2. Então, acabamos de achar o valor para B. Agora sim a gente consegue achar a equação da reta tangente. Basta fazer o que, gente? Substituir na forma geral. A forma geral é AX, então menos 1x, mais o B, mais 2 raiz de 2. Então, acabamos de encontrar a equação da reta tangente a essa curva no ponto raiz de 2 sobre 2. Gente, o que acontece, né? O que é essa inclinação menos 1? Deixa eu ampliar um pouquinho para vocês entenderem o que significa essa inclinação menos 1, tá? Vou pegar aqui um magentazinho e vou fazer aqui uma angulação, certo? Aqui tem um ângulo. É aqui que a gente encontrou a inclinação, né? Vamos chamar esse ângulo de alfa? A tangente desse ângulo alfa que a gente, né, tem aqui é que vale menos 1. Então, o coeficiente angular nada mais é do que o valor da tangente desse ângulo. Certinho? Então, vamos puxar aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho para baixo. A tangente dele vale menos 1. Tá, Keila, mas quem é o ângulo que tem tangente menos 1? Bom, lá na trigonometria, né, gente, esse ângulo aqui seria um ângulo de 135 graus. Faz sentido ele ter uma inclinação de 135? Ó, já passou de 90, né? Então, ele é um ângulo que tem inclinação de 135 graus. Certinho? Então, essa é a nossa primeira aplicação, né, das equações paramétricas aí e o cálculo, tá? Que é o cálculo da inclinação da reta tangente que passa num ponto qualquer da curva, tá certo? Bom, gente, vamos então para um segundo exemplo, um pouquinho mais trabalhoso também. Deixa eu colocar aqui para vocês, peraí. Vamos lá. O segundo exemplo que eu quero colocar aqui aliás, antes de falar o segundo exemplo, eu vou falar da segunda aplicação, tá? Vamos colocar isso aqui como primeira aplicação, que é o cálculo da inclinação, né? Já tem escrito ali, que é o cálculo da inclinação. E agora eu vou colocar uma segunda folha aqui, que é a nossa segunda aplicação, que é o cálculo da concavidade. Concavidade da curva num ponto x0, y0. Então, imagine aqui, vamos voltar aqui para a gente entender melhor, né? O que seria essa concavidade? Nesse caso aqui, ó, se eu pedir para você calcular a concavidade, nesse ponto, tá vendo que a nossa curvinha, ela tá com a concavidade voltada para baixo? Então, a informação dessa concavidade voltada para baixo, ela vem através do resultado, do sinal do nosso resultado. Se você encontrar um sinal negativo, significa que a concavidade é voltada para baixo. Se o seu cálculo der um sinal positivo, significa que a concavidade é voltada para cima. Mas como que estuda, como que encontra essa concavidade, gente? Vamos lá. A concavidade, agora a gente precisa da segunda derivada. Aqui em cima foi a primeira derivada, né, que a gente fez. Então, primeira derivada da equação paramétrica me dá a inclinação. Certo? Agora, a segunda derivada é igual a concavidade. Vai me dar a concavidade. Se o resultado for positivo, é porque a concavidade é para cima. Se o resultado for negativo, é porque a concavidade é para baixo, certinho? Bom, gente, então eu vou colocar aqui para vocês a fórmula, né? O que a gente faz? Ó, a gente vai trabalhar com a derivada, deixa eu trocar de pincel. Derivada segunda da função. Então,
Então, a gente faz a derivada segunda da função. A derivada segunda, já coloquei ele. Deixa eu representar de uma forma mais simples, tá? Nós vamos derivar. Ó, a concavidade é igual. A gente deriva a função inclinação dx. Isso aqui não é inclinação? Então, nós vamos derivar a inclinação com respeito não. A gente deriva, tá certo mesmo. A gente deriva a função inclinação, certo? Com respeito à variável x, isso aí, e divide pela derivada de x, certo? Então, a gente vai derivar de novo a funçãozinha com respeito à variável x e colocar sobre dx, tá? Certo? Deixa eu vou arrumar uma coisa aqui, peraí, deixa eu dar uma organizada aqui que ficou meio esquisito, não ficou? Rapidinho. Só uma organizadinha. Deixa eu colocar aqui concavidade igual. Então, deriva a função aqui de novo com respeito a essa inclinação. E aqui a derivada de x. Vou colocar dx dt, tá? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar um outro exemplo que aí a gente já estuda outras funções. Eu até ia propor de fazermos aqui... Eu ia propor da gente fazer a concavidade do primeiro exemplo, mas vou fazer um segundo exemplo de uma vez, tá bom? Aqui, deixa eu escrever para vocês. Para a curva x igual a raiz de t e y igual a 1/4 de t quadrado menos 4, encontre a inclinação, eu quero a inclinação, tá? E a concavidade no ponto 2 e 3. Olha, gente, essa curva aqui já não é tão simples, né? De ser construída igual a outra ali de cima, que era uma circunferência. Aqui a gente não consegue identificar que curva que é, a não ser que a gente isole o parâmetro t, substitua, né, uma na outra para entender que curva é essa, tá bom? Porém, eu vou já partir com o processo lá do cálculo primeiro da inclinação. Como que a gente calcula essa inclinação? Eu vou colocar aqui primeiro, né, o azinho, que é a derivada de y sobre a derivada de x, tá certo? Eu tenho dy ainda não, nem dx. Então, vamos aqui, ó. X é igual a raiz quadrada de t. Eu vou escrever t elevado a meio pra gente fazer a derivada, tá? Como que é a derivada de x? Depois dt. Como que é a derivada de x? Desce o meio, copia a função e diminui um aqui em cima. Vai ficar menos meio, certo? É igualzinho o monômiozinho. Desceu, diminuiu. Vamos organizar esse dx? Dx é igual a expoente negativo. O que faz, gente? Volta para a raiz e desce, não é isso? Vai ficar 1 sobre 2 raiz de t. Vou deixar assim por enquanto. E agora eu vou achar o dy. Como que a gente vai fazer para derivar aquela função ali, y, né? Ela é simples de ser derivada. Vou manter o 1/4. Deixa eu copiar ela aqui que eu já derivo. Dy é igual, mantenha 1/4 e deriva aqui dentro. Como é que faz? Desce o expoente e a derivada de 4 vai ficar menos não, vai ficar 0, né, gente? Ela vai zerar, tá? Então, simplificando esse resultado que a gente encontrou aqui, o que fica? T sobre 2. Bom, acabamos de encontrar as derivadas, agora a gente traz esse resultado aqui, certo? Vamos trazer para cá. Quem é dy? Dy é t sobre 2. Quem é dx? Dx é 1 sobre
2 raiz de t. Gente, assim como a nossa inclinação aqui em cima ficou em função do seno e do cosseno, a nossa aqui está em função de t. A gente tem que correr atrás desse t agora. E como que a gente vai encontrar o t? Olha, turma, nós temos aqui uma equação. A gente tem um valor de x. Se eu substituir x aqui, eu acho t. Concorda comigo? Então, a gente pode escolher qualquer uma das duas. Eu acho até que essa primeira tá fácil. Então, eu vou colocar aqui, ó. Encontrando o valor de t. Vou escolher a equação x igual a raiz de t para encontrar, tá? Para encontrar esse t, a gente tem que trocar o valor de x dado, que é 2. Raiz quadrada de quem que dá 2, gente? Raiz quadrada de 4. Muito bem. Bom, então o nosso t vale 4. Encontramos o t, o que a gente faz? Voltamos lá na equação para achar a inclinação. A igual 4 sobre 2 sobre 1 sobre 2 raiz de 4. 4 sobre 2 é 2. 1 sobre raiz quadrada de 4 é 2 vezes 2, 4. O que é 2 dividido por 1/4? Vamos descer aqui. Divisão de fração, conserva a primeira, inverte a segunda, então achamos a inclinação 8. Inclinação 8, certinho? Não preciso colocar esse 8 não, né? Valor da inclinação aqui. Só por curiosidade, vou pegar minha calculadora científica aqui para mostrar para vocês que ângulo seria esse, tá? Tô pegando aqui na minha mochila. Bom, que ângulo seria esse? Lá na calculadora científica, a gente tem a função, a segunda função da tangente, que quando você coloca o shift tan, aparece tan menos 1. Essa tecla é para você entrar com a inclinação e ela vai devolver para você o ângulo, né? A angulação. Então, imagine aí uma reta cuja inclinação é de aproximadamente 82 graus. Então, seria algo bem próximo ali de 90 graus. Ó. Certinho? Então, essa seria a reta, tá? Acabou, Keila? Não, não acabou. O que eu tenho que fazer agora, gente? Eu tenho que achar a concavidade. E como que eu vou achar essa concavidade? Vou passar para a linha de baixo aqui, tá? Eu vou copiar a formulazinha. Acho que não precisa de copiar, não. Concavidade. Para achar a função concavidade, a gente precisa da função inclinação. Cadê a função inclinação? Vamos lá. Vamos buscar ela de novo? Só que a nossa função inclinação, ela não tá muito benta, não, muito certinha não, né, gente? A gente não melhorou ela nada, não. Vamos dar uma melhorada? Aqui, divisão de fração conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 2 raiz de t sobre 1, ó. Então, aqui ficou t raiz de t, certo? Vamos trabalhar com essa daqui que é mais fácil. T raiz de t. O que eu faço com ela, gente? Eu pego a minha função inclinação, derivo de novo, tá? Então, é a derivada da inclinação. Então, a concavidade é a derivada de A ou da inclinação. Vamos colocar assim para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Inclinação com respeito ao parâmetro que ela tiver, dividido por dx dt, tá? Então, a gente vai pegar agora a inclinação. Quanto que é a inclinação? A inclinação ficou t raiz de t. Vamos arrumar essa função para a gente derivar, gente? A derivada aqui, a derivada não, né? Primeiro eu vou tirar da raiz para a gente aplicar aqui a potência, né? Quanto que fica mesmo? 1/2, né, gente? 1/2. Não, ficou feio. 1/2. Multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Bom, já temos. Agora, a gente vai achar a derivada disso daqui, tá? Qual que é a derivada desse A aí, ó? dA. Vou chamar aqui de dA também, que é a inclinação. A derivada disso daqui vai ficar, desce o 3/2, copia a função e diminui 1. Quando eu diminuo 1 de novo, ele cai para
meio de novo. Então, já temos aqui a derivada dela, certo? Vamos lá. Vai ficar 3 meios t elevado a 1 meio. Sobre a dx, gente, não precisa fazer não, já temos ela aqui. Vamos buscar quando deu dx? 1 sobre 2 raiz de t. 1 sobre 2 raiz de t, certinho? Vamos dar uma melhorada nisso aqui, né, gente? Bom, ou então, você já pode fazer direto. A gente sabe quanto que é o valor do nosso t, não temos o valor de t? Quanto que era o t mesmo, que a gente tinha achado lá em cima? 4, não foi? Vou voltar para ver. Isso, o t vale 4. Se quiser vir aqui substituir já o t por 4, vai ficar o quê? 3 meios vezes t elevado a meio, lembra que é a raiz quadrada? Sobre 1 sobre 2 raiz quadrada de 4. Agora é só fazer um cálculozinho aí, tá? 3 meios vezes 2 sobre 1 sobre 2 raiz de 2. Gente, se eu não quiser terminar, eu nem preciso. Eu só preciso saber se esse resultado aqui vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. De cara, ele é pra gente um resultado positivo, tá? Mas eu vou terminar, porque eu sou teimosa. 1/4. Vai dar 3 vezes 4, que é 12. Então, 12 é um resultado positivo. O que significa isso? Que no ponto 2 e 3, a concavidade da curva está voltada para cima, pois o resultado foi positivo. Então, vamos colocar isso aí, ó. No ponto 2 e 3, vírgula, a concavidade está voltada para cima. Certinho? Bom, turma, então é isso. Aqui eu fiz 2 exemplos com vocês de aplicação, certo? Eu tenho mais exemplos para passar, porém eu vou dividir esse vídeo para ele não ficar muito extenso, tá certo? Então até a nossa próxima aula.